Olá! Sejam bem-vindos ao canal Nordeste é Cultura. Para quem ama a cultura nordestina, tenho uma notícia quente para você. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, recebeu o primeiro processo que traz o famoso Lampião como réu. E não estamos falando de pouca coisa, não. São 1.400 páginas manuscritas datadas da década de 1920. Isso mesmo! Pesquisadores e historiadores há muito buscavam esse processo, e ele foi entregue pela família de Assis Timóteo, diretamente de Triunfo, no sertão pernambucano. As páginas, já esmaecidas pelo tempo, estão passando por um processo de conservação e em breve estarão digitalizadas no site do Memorial Digital, no portal do TJPE. E quer saber o conteúdo? São crimes atribuídos a Lampião e seu bando, inclusive um homicídio em São José do Belmonte, em 1922, e a invasão que resultou na morte do coronel Luiz Gonzaga Gomes Ferraz. Seus bandidos de merda! Rafael vai matar vocês tudinho! E promessa de honrosa é dívida de cemitério! Lampião, cão da figa! Tu vai ver só que eu não vou acabar com a tua raça até o fim do mundo! Boba serena! Tu vai ver só o que é que acontece, moleque! E tem mais! O TJPE já está planejando uma exposição sobre o cangaço em Pernambuco, mostrando detalhes até dos juízes e desembargadores envolvidos. E o mais curioso, existe outro processo no qual Lampião aparece, mas como testemunha de defesa de um de seus irmãos. Esse documento é crucial, pois marca o fim da era Senhor Pereira e o começo da liderança de Lampião no cangaço nordestino. Ele adiciona mais uma peça valiosa ao nosso rico acervo sobre o cangaço. Como mencionei anteriormente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, recebeu um processo que traz Lampião como réu, datado da década de 1920. Mas, por que isso é tão relevante? Lampião, ou Virgulino Ferreira da Silva, é uma figura icônica na história do cangaço nordestino. Ele representa uma era de rebeldia, justiça à moda própria e um profundo retrato social e político do Nordeste daquela época. A descoberta deste processo nos dá uma visão mais detalhada, não apenas dos crimes pelos quais Lampião e seu bando foram acusados, mas também do sistema judiciário e das forças políticas em ação. Esse documento é uma janela para o passado, nos permitindo entender melhor a transição da liderança do cangaço no Nordeste da era Senhor Pereira para Lampião. É uma evidência palpável da complexidade do cenário social e político da época. Além disso, nos mostra que, ao contrário de algumas representações, Lampião não estava totalmente fora do alcance da lei, mas sim em constante jogo de poder com ela. A conservação e digitalização desse material são fundamentais. Tornar esse documento acessível ao público é não apenas preservar a memória, mas também democratizar o acesso à nossa rica história. E com esse novo achado, uma série de questões surgem. Como esse processo influenciou na imagem pública de Lampião na época? Quais foram as repercussões políticas e sociais desse processo no Nordeste e no Brasil? E aqui, quero lançar duas perguntas a vocês. Qual a importância de resgatar e digitalizar documentos históricos como esse para a nova geração? E como vocês veem a figura de Lampião hoje, em comparação com a imagem construída historicamente? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem seus comentários abaixo e vamos enriquecer ainda mais essa discussão. Quem foi Lampião? O rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, é uma das figuras mais emblemáticas da história brasileira, especialmente no contexto do Nordeste. Ele foi o mais famoso cangaceiro da região e liderou um dos mais notórios bandos de cangaceiros do Brasil.
Vou descrever a metade desse bando contratado. Moita brava, cobra verde, curisco, pilão deitado, pinto cego, vela branca, serra do mar e viado. Marrecos é da lagoa, cravo roxo, paturi, baleia, pedra craúna, asa branca, juriti, malagueta, barra nova, besta, fera e sucuri. Braúna, Pedro, Quitero, Tiririca, Zé Belão, Zé Baiano, Cearense, Gato, Jurema e Azulão, Tetel, Medalha, Nanico, Manfolveira e Megulhão. Lampião nasceu em 1897, em Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Ele cresceu em um ambiente marcado por disputas de terras e animosidades familiares, comuns no sertão nordestino da época. Ao contrário do que muita gente pensa, ele entrou para o cangaço antes da morte de seu pai, que foi morto por ordens de um sargento da polícia, em represália a disputas locais. Nessa época, Lampião já fazia parte do bando de Senhor Pereira, e eventualmente tornou-se líder após a retirada de Senhor do Cangaço. Sob a liderança de Lampião, o cangaço passou a ter maior proeminência. O bando atuava em diversas atividades, que variavam desde assaltos e sequestros até a vingança e justiça pessoal. Lampião e seu bando também eram conhecidos por ajudar os pobres em algumas ocasiões, o que lhes rendeu certa simpatia popular. A parceira mais famosa de Lampião foi Maria Déia, que ficou mais conhecida após a sua morte como Maria Bonita. Ela foi a primeira mulher a ingressar no cangaço e tornou-se uma figura lendária por si só. Lampião, Maria Bonita e outros membros do bando foram emboscados e mortos por uma força volante, uma espécie de polícia especializada, em 1938 em Angico, no estado de Sergipe. Suas cabeças foram cortadas e expostas em praça pública, numa tentativa das autoridades de desestimular o cangaço. Apesar de ter sido uma figura controversa, acusado de diversos crimes, Lampião é também lembrado como um símbolo de resistência e rebeldia contra a opressão e a injustiça social. Ele tem uma presença marcante na cultura popular nordestina, sendo tema de músicas, filmes, livros e peças de teatro. Lampião, com sua vida tumultuada e seu fim trágico, tornou-se uma lenda, e sua história é uma mistura complexa de realidade e mito, tornando-o uma figura inesquecível no folclore brasileiro. Você gostou do vídeo e quer se aprofundar mais na história e na cultura nordestina? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!